Olá pessoal, nós vamos dar início aqui à nossa quarta aula. Só lembrando um pouquinho que na nossa terceira aula nós temos falado sobre os ensaios não destrutivos, suas técnicas, né? Da importância que foi graças aos ensaios não destrutivos, né? Que a radiologia industrial hoje é tão importante para nós em todos os setores. Aqui na nossa quarta aula nós vamos falar um pouquinho sobre equipamentos de gama, né? Aceleradores lineares, né? Aqui os equipamentos de raios gama são equipamentos portáteis, né? Eles podem ser levados facilmente, não há uma necessidade da energia elétrica, né? Porque o raio gama utiliza-se da própria fonte radioativa natural, né? Como a gente vai falar um pouco mais na frente, nós temos exemplo como cobalto 60, o selênio, né? Então esses equipamentos portáteis são compostos por um irradiador e acessórios, né? São peças fundamentais do equipamento de raios gama, projetados a permitir a manipulação da fonte radioativa à distância, né? Se estamos tratando de radiação ionizante, é importante manter essa distância, né? Que é o meio mais seguro qual nós temos, é manter-se distante de uma fonte radioativa, numa distância com segurança para fins de gamografia industrial. Tá? Então, no aparelho de gamografia, utiliza-se a própria como se diz, a própria fonte radioativa, né? Não é como um aparelho de raio-x, um acelerador linear, e que são ligados à energia elétrica, né? Que são acelerados, uma vez desligada a chave já não traz risco algum. Já o raios gama utiliza a própria fonte, então exige um certo cuidado, tá? Porque se ele for manuseado de forma incorreta, né, pode trazer um certo prejuízo, né, até mesmo algum acidente radiológico. As fontes usadas na gamografia, ou seja, na radiografia por raios gama, eles requerem cuidados especiais de segurança, pois uma vez ativados emitem radiação constantemente, né? Eles são armazenados, né? São protegidos, totalmente blindados, né? Como se diz, são fontes seladas, né? Tem toda uma proteção, mas a partir do momento que ela está sendo manipulada, onde ela é acionada para ser utilizada, ela emite radiação constantemente, tá? E com isso traz um grande risco. Então é importante o operador manter-se distante, né? E todo um cuidado, né, da manipulação desses equipamentos raios gama. Fazendo-se necessário uma blindagem da fonte quando a mesma não estiver sendo utilizada, tá? Tem todo esse processo de cuidado, porque se ela emite radiação constantemente, né? Então por isso é importante, né, essa necessidade dessa blindagem, né? Mesmo quando não está sendo utilizada. Da mesma forma que se faz necessário, a blindagem também será preciso um mecanismo para expor a fonte quando ela estiver sendo utilizada. Este mecanismo denomina-se irradiador, né? O irradiador é muito importante nesse momento, né? Para que assim essa radiação não seja vem ajudar na forma de como vai ser conduzida essa irradiação naquilo qual a imagem qual está querendo ser obtida. O irradiador, eles são compostos por três componentes fundamentais. Podemos citar aí a blindagem, né? Que é de muita importância, né? Tanto para armazenar essa fonte radioativa, quanto trazer uma margem de segurança para o operador. Temos aí a fonte radioativa, né? Tem alguns exemplos, como já tenho dito, temos o cobalto 60, temos o selênio, e um mecanismo para expor a fonte, né?
O irradiador ele dispõe de uma blindagem construída numa liga metálica de urânio exaurido, né? Ou seja, não é um urânio natural, é um urânio que passou por um processo, né? Podemos chamar pelo nome de urânio empobrecido. Ele é mais eficiente que o chumbo, pesando em torno de 30 kg para a condução da fonte. O equipamento é dotado de conduítes metálicos em forma de espiral, flexível e resistente, né? Que são o tubo-guia, que são conectados na parte frontal do irradiador. O controle do conjunto fonte e conexão porta-fonte é feito através de um cabo de aço reforçado conectado ao comando. Todos esses acessórios, o tubo-guia, o cabo de comando, eles são acionados mecanicamente e manualmente, né? O que torna simples sua operação, dispensando energia para o seu funcionamento, né? Como aqui no início já tenho dito, né, que esses equipamentos de raios gama, eles são portáteis, né? Eles utilizam a própria fonte radioativa, né? Onde precisa estar todo esse processo de blindagem. Então, assim, eles não são conectados, não depende assim, de uma energia elétrica, né? Para a produção da radiação ionizante, né? Porque você está usando a própria fonte. E com isso, esses acessórios, eles podem ser manipulados, né? De forma manual, né? E o que com isso não é necessária energia elétrica. Então, assim, com esse aparelho pode levar onde for e consegue obter um bom resultado sem necessidade de energia elétrica. E nesse cuidado de acionar nessa fonte, também pode ser controlado manualmente ou pelo controle, de forma que mantenha-se distante também, de forma segura na realização do procedimento. Temos aqui essa foto ilustrativa, né, do irradiador, do tubo guia e do cabo de comando. Se observarmos aí, temos aí a fonte selada, né, onde fica todo o processo de proteção da fonte radioativa. Temos aí o processo de blindagem, né? Tá aí o cabo de comando, o irradiador, a conexão do tubo guia, né? Essa nossa segunda imagem aqui. Temos aqui o cabo de comando também, o tubo guia da fonte. Essa parte azulzinha aí, temos aí, a fonte está localizada, a fonte radioativa, né? Protegida dentro dessa caixa, né? Que é a blindagem, né? E essa blindagem é feita de urânio exaurido. Novamente uma nova figura. Temos aí o número 1, né? Que é o cabo de comando ou telecomando. O 2, está lá o irradiador. O 3, o tubo guia flexível, né? O 4 é a blindagem, utilizando urânio, né? E temos aí o 5, que é o canal de trânsito da fonte, yes. E o 6, que é o colimador, né? Necessário, porque para diminuir o campo de exposição, né, verdade? O colimador ele tem essa função, né? Essa figura de um irradiador. Outros modelos de radiadores gama. Característica física. O radiador gama específico para fonte radioativa, nesse caso aí, é o selênio 75, né? Como exemplo. Usado em radiografia industrial.
caracteriza por ser muito leve. Por outro lado, as fontes do selênio 75 são importadas, ao contrário das de irídio 192, que são fornecidas pelo empenho. Aqui é uma característica da fonte selada aqui, né? Lembra muito uma caneta Bic. A principal parte do irradiador é a blindagem interna, que permite a proteção ao operador a níveis aceitáveis para o trabalho, porém com risco de exposição radiológica, se armazenada em locais não adequados ou protegidos, né? Então, assim, é muito importante essa blindagem, tanto para o operador e também para proteger essa fonte radioativa. Porque se for armazenado, for deixado de forma incorreta, isso pode trazer algum acidente, tá? Porque a fonte radioativa ela emite a radiação constantemente, né? E o único meio de barrar essa radiação vinha para o meio se ela estiver totalmente protegida, né, dentro dessa caixa totalmente blindada. O que mais diferencia um tipo de radiador de outro são os dispositivos usados para se expor à fonte. Esse dispositivo pode ser mecânico, ou acionado manual, ou elétrico, ou pneumático. O que diferencia um do outro são isso. A única característica que apresentam em comum é o fato de permitir ao operador trabalhar sempre a uma distância segura da fonte, sem se expor ao feixe direto da radiação. Tá? Tanto ele pode ser de forma manual, ou elétrica, pneumático. Ele oferece essa condição do operador trabalhar, ou seja, mantendo uma certa distância segura. Os irradiadores gama são construídos através de rígidos controles e testes estabelecidos por normas internacionais, pois o mesmo deve suportar choques mecânicos, incêndio e inundação, sem que sua estrutura e blindagem sofram rupturas capazes de deixar vazar radiação em qualquer ponto mais do que o máximo exigido. Tá? Então, quando ele é produzido, ele passa por rígidos testes, né? Porque que possa sofrer que nada venha assim trazer, que ele venha emitir, venha ocasionar um vazamento de radiação, tá? Porque qualquer fissura, alguma rachadura ele pode trazer esse risco, né, de estar se irradiando. Com o desenvolvimento dos reatores nucleares, foi possível a produção artificial de isótopos radioativos através de reações nucleares de ativação. O fenômeno de ativação ocorre quando materiais ou amostras são colocadas junto ao núcleo de um reator e, portanto, irradiado por nêutrons térmicos que atingem o núcleo do alvo, penetrando nele, né? Isto cria uma quebra-cabeça de equilíbrio energético no núcleo e, ao mesmo tempo, muda sua massa atômica, que caracteriza assim o isótopo. O estabelecimento de equilíbrio energético do núcleo do átomo é feito pela liberação de energia na forma de raios gama ou transmutação radioativa, né? Então, com isso eles pegam um elemento químico natural, né? E eles passam por esse processo, né? Produzindo radioisótopos, igual o urânio exaurido mesmo, ele passa por um processo semelhante. Um átomo que submetido ao processo de ativação e, portanto, seu núcleo se encontra num estado excitado de energia passa a emitir radiação. É fácil ver, portanto, que o número de átomos capazes de emitir radiação diminui gradualmente com o decorrer do tempo. A esse fenômeno chamamos de decaimento radioativo, né? No módulo anterior nós já temos estudado a respeito do decaimento radioativo, né? Que é a mesma coisa de tempo de meia-vida, né? Ou seja,
O átomo está excitado, ele vai emitir radiação, né? Esse decaimento é o tempo necessário para que assim aquele átomo ele caia pela metade, tá? Então, o número de átomos é capaz de emitir radiação diminui gradualmente com o decorrer do tempo, né? Então, com isso, é o sinônimo de meia-vida, né? Então, decaimento radioativo, podemos classificar assim, né? Como meia-vida, né? O tempo necessário que um átomo leva para que ele venha cair pela metade, né? E quando ele passou por esse processo, ele se torna excitado, né? Então, com isso, ele começa a emitir essa radiação. Bom, por exemplo, o cobalto 60, ele tem seu tempo de meia-vida. Selênio também tem o seu tempo de meia-vida. Quais os principais radioisótopos? Cobalto 60, né? O cobalto 60 tem uma meia-vida de 5,24 anos, né? A faixa de utilização mais efetiva de 60 a 200 milímetros de aço. Energia de radiação de 1,17 a 1,3 MeV. O irídio 192 tem uma meia-vida de 74,4 dias, né? Você vê que é bem curta, né? Porque a meia-vida do cobalto 60 é 5,24 anos. Já a meia-vida de um irídio, né, de 74,4 dias. Faixa de utilização mais efetiva de 10 a 4 milímetros de aço. E energia de radiação de 0,137 a 0,7 MeV. Temos aqui o selênio, 75, meia-vida de 119 dias. Faixa de utilização mais efetiva de 4 a 30 milímetros de aço. Energia de radiação de 0,006 a 0,405 MeV. É um radioisótopo de uso recente na indústria, proporcionando uma qualidade muito boa de imagem, assemelhando-se à qualidade do raio-x. Tá? Agora nós falamos um pouco de raios gama, né? Vou falar um pouco sobre aceleradoras lineares. São aparelhos similares aos aparelhos de raio-x convencionais, com a diferença que os elétrons são acelerados por meio de uma onda elétrica de alta frequência, adquirindo uma alta velocidade ao longo de um tubo retilíneo. Né? Então, assemelha muito com o aparelho de raio-x, depende de energia elétrica, né? É lógico que sua potência é bem mais do que um aparelho de raio-x, né? São acelerados em alta frequência. Os aceleradores lineares são aparelhos destinados à inspeção de componentes com espessura acima de 100 milímetros de aço. Tá? Então, assim, os aceleradores eles dependem muito assim, da energia elétrica. Eles não é a própria fonte radioativa, né? O mecanismo de resfriamento por circulação de óleo a gás, que torna mais leve, por ventiladores internos, por circulação forçada de água e por dissipação de calor por indução pelo corpo tanudo, né? Como nós temos estudado, tanto na parte de radiografia médica quanto na industrial, utiliza, né, os meios precisa ser resfriado, né? Porque o cátodo será acelerado e assim haverá um choque com o anodo e com isso vai trazer um alto aquecimento, né? Então toda a parede de raio-x médico ele tem em volta assim, o óleo, né, para refrigerar esse processo de resfriamento, né? No industrial também usa da mesma forma e no acelerador linear também é necessário esse processo, né, esse mecanismo de resfriamento, né? Então tá aí todos esses processos que utiliza assim, para resfriar. Porque na produção vai ter um alto aquecimento, né? Então é necessário que o aparelho tenha um desses componentes para seu resfriamento, tá? Então aqui nessa nossa aula nós falamos sobre os raios gama, equipamentos de raios gama, aceleradores lineares
Deu para perceber a diferença um do outro, né? Que nos raios gama, né, utiliza-se a própria fonte radioativa, e já os aceleradores lineares já são muito mais próximos a um equipamento de raio-x, né, convencional. O que se difere é que ele já é de uma alta tensão, né, de alta tensão, mas obtém imagens excelentes, né, como um raio-x normal. Tá? Tá aqui a nossa quarta aula. Espero que vocês tenham compreendido. Mas no nosso fórum, né, no nosso grupo de discussão, nós podemos estar esclarecendo mais, tirando as dúvidas dos alunos. Mas mais essa quarta aula, vocês conhecer um pouco, né, sobre os equipamentos de raios gama e dos aceleradores lineares, né? E cada um tem os seus cuidados, né? Como percebemos que nos raios gama, né, o cuidado é muito grande, né? Todo esse processo de cuidado, mas o risco é muito grande para os raios gama. E já o acelerador linear depende muito da energia elétrica, né? Enquanto os raios gama não há tanta necessidade. Ele tanto pode funcionar, né, com energia elétrica, mas também processado de forma manual, tá? Então fica assim, até a nossa próxima aula.